Bom, pessoal, aqui ó, vamos só ver mais uma parte dessa implicação das leis de Newton, que é o seguinte. A gente viu que a terceira lei é a lei da ação e reação, tá certo? E a gente viu logo em sequência também o que a gente chamou de força-peso, tá certo? Então, ó, o que é que vai ser essa força normal? Toda vida que a gente bota um objeto no chão, em cima de uma mesa, você vai existir o quê? A ação do objeto sobre a mesa e vai existir uma reação contrária a isso, tá certo? Agora, a gente tem que deixar bem claro a definição, porque muita gente, inclusive em vestibular, às vezes cai nessa pegadinha do que é a força normal. A força normal, ela não é uma reação do apoio com o peso. Como assim? Por exemplo, na situação mais comum que às vezes aparece é você simplesmente botar um objeto num plano horizontal, ou seja, no chão ou em cima de uma mesa, tá certo? Nessa situação e apenas nessa situação, você vai ter o peso de fato igual ao que a gente vai chamar de força normal, certo? Isso porque os dois estão em perfeita simetria na vertical. Um está apontando para baixo, o outro vai estar apontando para cima do mesmo modo. Nesse caso, o módulo, ou seja, o valor numérico do peso vai ser igual ao valor numérico da força normal. Agora, o que é de fato a reação do peso? É o que a gente vai chamar. Essa figura aqui ela vai representar bem isso. Ó. A reação do peso, na realidade, está lá no centro da Terra. A gente entende dessa maneira por quê? Porque o que está atraindo o objeto para o chão é a gravidade da Terra. Então, a interação gravitacional aqui é entre o objeto e a Terra, tá certo? Então, ó, a normal é uma interação da superfície em resposta a essa força que está atuando sobre ela. Agora, observe aqui nessa imagem. Ó. Nesse primeiro exemplo aqui é o que a gente estava acabando de ver. O peso está apontando para baixo e a normal, no caso, vai apontar para cima. Por quê? Porque ele está na horizontal. Tá certo? Agora, nessa segunda situação aqui, ó, o peso ele continua apontando para baixo, lógico, ele vai sempre apontar para o centro da Terra, mas o objeto aqui ele está apoiado numa parede, por exemplo. Então, a normal vai apontar para onde? Ó? Vai apontar não na vertical, mas sim na horizontal. Tá certo? Já essa outra situação aqui, você vai ter novamente, lógico, o peso apontando para baixo, mas a normal ela está perpendicular, ou seja, ela sempre vai fazer o ângulo de 90 graus aqui, ó, com a superfície que ela está apoiando. Ou seja, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui também. Só que nesse caso aqui, ó, com a horizontal, ela vai fazer um ângulo qualquer aqui com a horizontal. Ou seja, nessa segunda e na terceira opção, lógico, o peso não vai ser igual ao normal, de maneira alguma, tá certo? Então, por isso que a gente sempre tem que afirmar o quê? Que o peso é igual ao normal? Sempre? Lógico que não, apenas nessa situação aqui que vai ser igual, tá certo? Bom, vamos para um primeiro exemplo aqui. Nesse caso aqui, ele está só considerando um bloco de massa 18 kg e considerando a gravidade local ser 10 metros por segundo, ele quer saber qual é o valor da força normal que está atuando nessa caixa. Ora, aqui ó, é simplesmente um plano horizontal, peso para baixo, normal para cima. Como é que a gente faz para calcular o peso? Peso é a massa vezes a gravidade, isso aí a gente já viu na última aula, né? Então, ó, a massa é 18, a gravidade é 10, é só você fazer uma multiplicação, tá aí o valor do peso, 180 newtons, tá certo? Então, ó, só lembrando que nesse caso peso é igual a normal, 180. Só uma observação para não confundir, que às vezes essa nomenclatura fica estranha, né? Esse N, pessoal, que aparece depois do valor numérico, ele representa o quê? A unidade de força, que é o Newton, tá certo? Não confunda esse N com esse outro N que a gente está usando para força normal. O correto aqui seria eu colocar um Fn, tá certo? Mas como é muito comum a gente colocar só o N, quando vocês se depararem por aí só com ele, também não vai causar nenhuma estranheza, tá certo? Vamos para um segundo exemplo aqui que vai só modificar um pouco a nossa situação. Nesse segundo exemplo, a gente vai pegar o mesmo bloco da questão anterior, tá certo? O objeto de 18 kg, o peso a gente descobriu que é 180. Só que aqui, ó, no item A, a gente vai fazer o seguinte, ele quer saber
qual é o valor dessa normal, só que agora o objeto está sendo comprimido, ou seja, existe uma força a mais, uma força F1. Você pode imaginar que é uma pessoa empurrando esse objeto para baixo, que tenha uma força de 40 newtons, certo? Então, ó, a figura que representa ele vai ser mais ou menos essa aqui, tá? Que o peso é normal e uma força extra aqui apontando para baixo. Neste caso, ó, você vai ter, no caso, quem é que está apontando para baixo? É a força F1 e o peso, tá certo? Quem é que está apontando para cima? A normal. Então, ó, quem está apontando para cima é igual a quem está apontando para baixo. Ou seja, F1 mais o peso vão ser iguais ao N. Então, ó, aqui é só você fazer as contas. F1 é 40, o peso é 180, soma as duas dá 220. Feito o item A. No item B, é a mesma coisa, só que ele pede para você fazer o quê? Uma força de 60 newtons para cima. Então, neste caso, eu vou ter para cima o F2 e o N, e para baixo eu vou ter o P. Então, ó, vocês estão entendendo a lógica aí? Ó? A matemática nada mais é do que essa lógica. Então, ó, quem é que está para cima? O F2 e o N. Esses dois juntos é igual a quem está para baixo, que é o peso. Então, aqui, ó, 60 mais N é igual a 180. Passo o 60 para o outro lado, mudando o sinal, né? Subtrai, nós temos o valor de N igual a 120, certo? E no último caso, ele diz o quê? Ó, nesse último caso, temos uma força F3 na horizontal para a direita. Então, pessoal, nesse caso, se ele está na horizontal, ele não vai interferir em nada nesse exemplo aqui, na normal, que está apontando, no caso, para cima. Você está apontando na vertical. Como a F3 está na horizontal, não vai interferir em momento nenhum na nossa conta. Ou seja, o item C, ele nada mais é igual do que igual a o item, a primeira questão que a gente resolveu. Ou seja, podia existir uma outra força para cá, que na vertical, na horizontal, para a esquerda, que não ia fazer diferença, certo? Se ele tiver apenas somente se na horizontal. Porque se ele tiver um pouco inclinado, deixa eu só voltar bem rapidinho aqui. Se ele tiver um pouco inclinado, por exemplo, se tivesse uma força inclinada nele, você ia gerar uma contazinha que a gente ia ter que fazer, usar seno e cosseno. Aí sim, a gente ia ter que calcular isso aí. Como a gente viu em vetores lá um pouco mais atrás, a gente viu isso também. Mas não é o nosso caso para esse exercício aqui de hoje. O exercício de hoje aqui que eu vou deixar para vocês está aqui, tá junto com o material que está em PDF aí no grupo também, tá certo? Apenas 3 questões. Lembrando que essa terceira questão é o item A, item B e item C. Eu esqueci de colocar o B e C aqui, viu? Vocês vão perdoando aí. É A, B e C. Então, no caso aqui, nós vamos ter 5 questõezinhas, né? Mas essa primeira aqui é só de marcar. A segunda e a terceira que vocês têm que fazer as continhas para provar os cálculos, tá certo? Valeu!